Graça e paz, estamos começando mais um do Online Podcast. Sejam bem-vindos aqui no nosso canal mais uma vez. Mas se essa é a sua primeira vez, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, curtir a nossa página, também deixar os seus comentários e compartilhar essa página, esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Todo mês a gente tem trazido vídeos falando de tópicos variados, trazendo ensinamentos, testemunhos também. E esse mês não poderia faltar. Hoje a gente vai estar falando do Halloween. Pode um cristão celebrar o Halloween? Nós devemos entrar nessa cultura, nós devemos redimir esta data. Então hoje nós vamos estar respondendo estas e outras perguntas. Hoje eu estou aqui com o pastor Maurício. Amém. Muito obrigada, pastor, por o senhor ter vindo aqui hoje. Eu sei que é um tópico assim bastante profundo, tem sido muito questionado também. Existem várias perguntas, várias dúvidas, né? E a gente também vai estar abrindo hoje para as pessoas deixar os comentários, nos perguntando também. Se você tiver qualquer dúvida, deixe o seu comentário que a gente vai estar respondendo todas elas. E para começar, a gente vai estar analisando a primeira coisa, né? Aham. A gente tem que saber a origem de todas as coisas. Se nós devemos, né, trazer isso para dentro da igreja, da onde que isso veio? Será que a gente pode, né, cristianizar essa data? Aham. Olá, graça e paz a todos. É um prazer e uma honra estar de volta aqui mais uma vez. A gente está desenvolvendo, né, esse podcast New Alliance e sempre a gente está trazendo assuntos relevantes. Sim. Temises, a nossa perspectiva ou a nossa intenção, ela nunca tem que partir do pressuposto do que nós podemos ou não podemos. Sim. Porque quando nós passamos a esse pressuposto, então a gente fica de uma forma deliberada, a gente fica aprisionado a achismos. Ou seja, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente não acha. E a coisa mais importante que eu já gostaria de começar dizendo é: nós somos espirituais. Ponto. Se você se propôs servir a Deus, se você se propôs servir ao Senhor Jesus, você automaticamente se propôs ser alguém espiritual. Então, nós devemos partir desse ponto, não a partir do ponto cultural, não cultural, de pode ou não pode, porque a Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Quando nós lemos em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 14, o apóstolo Paulo está ensinando aos coríntios a se tornarem uma igreja espiritual. A igreja de Coríntios, ela nasceu no meio de uma cultura e de uma influência de uma cultura grega muito forte. Mitologia, enfim, todo aquele estilo de vida cultural dos gregos e toda aquela, não apenas cultural, mas também religiosa. Então, Paulo está dizendo para eles se orientarem através da palavra de Deus e serem espirituais. E Paulo começa dizendo assim para os coríntios que nós somos espirituais para servirmos ao Senhor Jesus e que o homem espiritual a tudo discerne e por ninguém é discernido, porque ao homem carnal as coisas espirituais parecem loucuras. Então, no verso 16, se não me falha a memória, Paulo diz assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. E é desse ponto que nós precisamos passar. Sim, eu até, o senhor falando aí, me veio à mente que Deus também ensina, né, que pelos frutos nós conheceremos a árvore. Aham. Então, é sim importante a gente saber a origem das coisas, porém, nós também temos isso, o Aham. discernimento O espiritual. discernimento espiritual. Então, quando nós nos propomos a fazer esse podcast, uma das coisas que a gente estava conversando, inclusive, eu falei para você, a gente não está propondo ser ou se propondo a vir a ser historiadores. Sim, Porque
se a gente vier aqui apenas contar uma história, não teria nem por que a gente fazer esse podcast, que a pessoa pode entrar na internet, ler toda a história e cada um vai recebê-la de uma forma ou entendê-la de uma forma. Por quê? Se alguém lê a história do Halloween, em específico do Halloween, como cultura, essa pessoa vai ler a história para se aculturar. Sim. Se eu ler a partir do ponto histórico, então eu vou ter uma história para responder às pessoas a partir da história e mostrar conhecimento. Sim. E não é nem uma coisa nem outra. Quando Paulo está pregando o evangelho, ele diz assim: os gregos me pedem sinais, aliás, os judeus me pedem sinais, e os gregos me pedem sabedoria. E eu não me proponho a pregar nem sinais nem sabedoria. Eu me proponho a pregar o evangelho, a pregar a Cristo e o Cristo crucificado, que é loucura e escândalo para aqueles que perecem. Sim. E até me vem à memória, né? Até a gente conversou sobre isso, que a gente escuta uma história que é bastante conhecida, né? De uma mulher que estudava se uma cédula era verdadeira ou falsa, e ela fala que ela não estudou a falsa, ela estudou a verdadeira. Que aí você saberia definir facilmente o que era falso ou não. Então, esse sim também é o nosso propósito. Exato. Apresentar a palavra de Deus, apresentar o que Deus diz a respeito de todas as coisas, e aí a pessoa vai poder ter o discernimento e definir. Eu posso celebrar essa data? Eu posso trazer essa cultura para dentro da minha casa? Porque a gente tem visto muito isso hoje. O debate do pode ou não pode, eu posso modificar para ser mais aceitável. Mas e a questão de isso tem agradado a Deus? Exato. Deus me permitiu aculturar ao mundo? E aí não é só a questão do posso ou não posso, eu devo? Sim. Eu devo fazer isso? Isso vai agradar o meu Deus? Então, a gente quer abordar hoje esse assunto numa perspectiva totalmente espiritual. Vamos dar um breve resumo, então, da origem. Porque eu sei, igual o senhor falou, se você entrar na internet, existem vários vídeos, existem várias pesquisas que têm em comum a origem do Halloween, o significado. Só que, às vezes, a gente vê dentro da igreja o debate de mas eu posso redimir essa data, que a gente também, mais pra frente, aqui a gente vai falar sobre esse tópico. Mas agora, dá um esclarecimento, um resumo da origem dessa data. Como isso começou? Qual que é, né, da onde que veio? Sempre que nós vamos falar sobre alguma coisa, de como a igreja deve se comportar espiritualmente, todas as vezes que a gente vai estudar algo que tenta entrar dentro da igreja, a primeira coisa que nós devemos fazer é a origem, buscar a origem. Então, nesse rumo que o senhor está falando, então, tudo que vai entrar dentro da igreja, a gente sim deve estudar a origem. Deve estudar a origem, porque já a origem, se você estudar a origem, já ali já cessa todo e qualquer debate. Não há necessidade de ir para frente. Tem uma palavra em português que, na verdade, é uma proposição, que é uma palavra que fala axioma. O que é um axioma? Um axioma é uma verdade universal. Ela é absoluta. E uma verdade absoluta, você não precisa discuti-la. Sim. É a questão da cédula. Se eu estudo a cédula verdadeira, eu não preciso estudar a falsa. Por quê? Porque quando eu pegar a falsa, eu não encontro as origens da verdadeira. Então, se eu não encontro, ela é falsa. Simples assim. É descartável. É descartável. Então, existem alguns axiomas, algumas verdades universais que elas são irrefutáveis, imbatíveis. Se Deus disse que aquilo não pertence a ele, acabou. Sim. Acabou. Como que eu sei o que pertence ao Senhor? Aquilo que nasceu de Deus. Uau. Porque a Bíblia diz assim, olha, aquele que nasceu da carne é carne, mas aquele que nasceu do Espírito é Espírito. E nisso nós podemos discernir quem é e quem não é de Deus.
o que nasceu do Espírito e o que nasceu da carne. Então, por isso que eu disse no início, eu citei Paulo falando aos Coríntios sobre a questão do homem espiritual. O homem espiritual parece, as coisas espirituais e aquilo que as pessoas espirituais ministram parecem loucura para quem não é espiritual, porque a primeira coisa é, não precisa disso tudo. Sim. Para que levar isso para esse ponto? Para que levar isso para esse misticismo? Algumas pessoas até diz, não, isso é legalismo. Sim. Alguns pastores são legalistas e tal. E é uma palavrinha até bonitinha e parece ser até uma ofensa. Sim. Mas não, aquilo que Deus criou na sua origem é legal. Aquilo que Deus não criou na sua origem já é ilegal. Então, a primeira anotação aí, ó, gente. Se não nasceu de Deus, É já ilegal. é descartável. É ilegal. É ilegal. Então é aí onde entra o legalismo e o ilegalismo. Então, mas você é legalista. Ok, eu sou. Yeah. E daí? Porque eu trabalho com aquilo que é dentro da legalidade da criação. Tudo que Deus criou é bom. Tudo que o diabo inventou, porque o diabo não cria nada, o diabo inventa. Sim. Tudo que o diabo inventou é uma distorção a partir daquilo que Deus criou. Sim. E, com certeza, a origem do Halloween foi uma Sim. distorção tentando criar algo para imitar. Aí né? que entra a questão da espiritualidade. Uhum. O Halloween não foi criado para um contexto cultural. Ponto. Eu quero que você entenda isso. Halloween não foi criado, na sua origem, a origem do Halloween não foi criado para um contexto cultural. Na verdade, Halloween foi criado para um contexto espiritual. Yes. Ponto. Essa é a origem. Mas aí, passado o tempo, não importa passado o tempo, o importa é a origem desse negócio. Uhum. Por que Jesus veio nos resgatar? Por causa da nossa origem. Nós fomos originados em Deus. Então nós precisamos voltar para Deus. Por isso que Jesus veio resgatar. Por que Jesus não morreu na cruz por um demônio? Yes. Uhum. Então, se pode redimir, por que Jesus não redimiu um demônio? Verdade. Por que Jesus não redimiu Satanás e estaria resolvido o problema da humanidade, do mundo e do universo? Céus e terra estava resolvido. Por que ele veio resgatar o homem? Porque a origem do homem nasceu em Deus. Uau. Então, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, se nós vamos tratar, principalmente, e esse podcast eu gostaria de direcioná-los especificamente aos cristãos. Sim. Por quê? Se você nasceu de Deus, você vai consumir aquilo que nasceu de Deus. Então, as origens daquilo que você vai consumir tem que ser origens divinas. Sim. Então, a partir desse ponto, você já pode fazer seleções do que você quer consumir. Sim. Espiritualmente, culturalmente, enfim, o que nasceu em Deus. Halloween foi criado a partir dos povos celtas. Sim. Que criaram uma festa que não envolvia Deus. É uma festa que ela trabalha diretamente, está ligada à colheita e ligado à questão dos mortos. Sim. Então, uma festa baseada em gratidão pela colheita. Então, essa gratidão não é diretamente a Deus, mas é uma gratidão à terra e ao universo. Deus ficou de fora, já na saída. Em segundo plano, Halloween também era celebrado na data onde vinha um inverno, terminava a seara, terminava a colheita e começava um período do solístice, de um inverno, onde vinha um período muito sombrio sobre a terra, onde se acreditava que as portas do mundo dos mortos se abriam. Sim. Então, Halloween foi criado para se fazer uma ceia. Olha como Satanás imita as coisas. Para se fazer uma ceia, e nessa ceia haver uma interação entre os vivos e os mortos. Uau. Então, eles criam que o mundo dos mortos, um portal espiritual, olha isso, um portal espiritual se abria e era possível interagir
com os antepassados que já haviam morrido por ocasião da colheita. E como esse portal espiritual se abria, era importante fazer amizade com os espíritos que passavam por aquele portal, para que aqueles espíritos não fizessem mal aos vivos. Então, só nessa origem, a gente já vê um princípio divino sendo quebrado. Só daí a gente já sabe que, biblicamente, não existe o contato, né, dos vivos com os mortos. Exato. A primeira coisa, né? E um detalhe, mandamento perpétuo. Sim. Deuteronômio, capítulo 18. Se não me falha a memória. O Senhor diz assim, que está proibido, quando entrares naquela terra, eu não quero que vocês se aculturem com as pessoas que moram naquela terra. Porque foi por causa disso que eu botei essas pessoas para fora. Levítico 18, a partir do 24 também fala isso. Foi por causa disso que eu coloquei eu estou expulsando essas pessoas da terra. Então eu não quero que vocês se aculturem com eles. E aí Deus fala claramente para não consultar os adivinhos, não participar do seu folclore, não participar das suas festas, porque elas são festas espirituais. E Deus diz para não consultar os mortos, não fazer necromancia. Então Halloween é um festival necromante. E é fácil a gente entender isso. Por exemplo, que a necromancia vem do grego da palavra necros. Por isso que quando a pessoa morre, ela vai para onde? Para o necrotério. Né? Então, é o lugar dos mortos. Então, se Halloween é diretamente ligado com necros, com necrópsia, com os mortos, então Deus proíbe isso na sua palavra, a gente não ter o contato justamente com o que esse povo faz. Como é que eu posso pegar a palavra de Deus, rasgá-la e dizer assim, Deus, aquilo era para aquela época, o Senhor não sabia o que o Senhor estava falando, agora nós nos tornamos tão sábios e inteligentes que nós somos capazes de lidar com esse portal do necros aberto, com esse portal desse necrotério aberto. É por isso que Halloween, todas as fantasias e todas as decorações apontam para quê? Para Satanás. Satanás, a monstros, caveiras, morte, cemitério, covas de mortos. Halloween é voltado para tudo isso, para coisas tenebrosas, porque essa é sim a essência do Halloween. E olha que interessante o senhor falando aí que eles acreditavam, né, que um portal se abria onde os mortos viriam ao mundo dos vivos, né? Então, um portal espiritual aberto, e a partir desse portal, se você pratica aquilo, olha o que vem atrás. Então, você já entra na fantasia, você já entra na tradição dos doces, você já entra, né, em deixar ali a sua decoração ali na porta da sua casa. As oferendas, então, né? É literalmente o que a gente sabe que Deus fala, não deixa nenhuma porta, uma brecha aberta para que Satanás entre e destrua, né? Por que que você, então, vai abrir um portal para ele entrar e causar mais rituais, mais tradições, causar mais engano ainda? E é interessante dizer que até a palavra Halloween, que na verdade é um derivado já de uma intromissão da igreja cristã. Porque no início era colheita e era a palavra celta falava sobre colheita e ganho, né? Plantio, semeadura e ganho. Eu acho que era aquela palavra Samhain. Samhain. E aí vem com o passar do tempo, o Papa Bonifácio, no século V, ali, já no comecinho da igreja, e o evangelho vai se espalhando, entra-se, e nós podemos falar disso mais pormenorizadamente à frente, entra ali
uma participação da igreja em Samhain, nessa festa pagã que tem por objetivo fazer uma conexão do mundo dos vivos ao mundo dos mortos, a quem Deus proibiu fazer. Por quê? Porque quando, e é muito importante dizer isso, por que Deus proibiu a necromancia? Porque quem morreu não volta. A Bíblia diz, capítulo 16 do Evangelho de Lucas, quem está lá não passa para cá, e quem está aqui não passa para lá. Ao homem também foi ordenado morrer uma só vez. E vindo depois disso o juízo. Então, a necromancia, ao invocar espíritos, não é o espírito do morto que vem, mas é um espírito familiar de espíritos demoníacos que observavam aquela família. Porque, deixa eu abrir só um parênteses aqui, que parece não ter a ver com Halloween, mas tem. Sim. O inferno, ele é mais organizado do que as pessoas pensam. Sim. As pessoas pensam que o inferno é uma bagunça. O inferno é formado e liderado por generais que eram anjos de Deus. E esses anjos, eles viviam debaixo de uma disciplina e de uma organização muito grande. Para o império das trevas subsistir, essa organização teve que ser implantada entre os demônios. Então, o inferno é muito organizado, mais do que as pessoas pensam. Então, como que os demônios trabalham? Os demônios, eles não trabalham por indivíduo. Vou perseguir aquele indivíduo. Não. Os demônios trabalham por árvore genealógica. Sim. Então, a Bíblia nos diz em Isaías 63 sobre espíritos familiares. Sim. Que necessariamente não são as pessoas que morreram. São espíritos familiares, ou seja, demônios que foram ordenados a perseguir aquela linhagem. Sim. Então, a linhagem familiar, então aquela árvore genealógica está debaixo de uma influência de espíritos familiares para fazê-los fazer as mesmas coisas que desagradam a Deus, para afastá-los de Deus e da salvação. Então, quando se invoca alguém que morreu, seja numa mesa branca, seja kardecismo, enfim, o que vem não é a pessoa. É importante falar isso. Que não é uma pessoa que você conhecia, ou que era um parente, um familiar. Não é o espírito da pessoa. É um demônio. O que é um demônio? Por que é importante esclarecer isso, Temísis? Porque enquanto tem gente brincando de festa de Halloween, tem pessoas que entendem o mundo espiritual e continuam celebrando Halloween como Samhain, lá de trás. Como uma data super importante para eles, que a gente até vai falar disso, de pessoas que saíram do ocultismo e o que eles pensam de cristãos celebrarem essa data. Até o dia de hoje, existem pessoas que celebram Halloween não como folclore. Não. Celebram como uma festa espiritual, sim. Yes. E como que eu vou saber quem são essas pessoas? Eu não sei quem são essas pessoas, mas elas estão no nosso meio. Quando a gente olha, e eu já vou dizer por que chamou Halloween, eu comecei a falar e atropelei, né? Porque ela começa a ser batizada pelo Papa Bonifácio como uma festa de todos os santos, né? Então, essa festa para todos os santos, a véspera, que fazia menção à véspera do Dia dos Mortos, porque é o Dia dos Mortos, 1º de novembro, depois se tornou 2 de novembro, o Dia dos Mortos. Dos finados, né? Para tentar associar com essa festa, para tentar apagá-la. Isso nunca deu certo. Sim. Imagina que nós estamos vivendo o século XXI. Nós estamos no século XXI, entrando para o século XXII, caminhando para o século XXII, e não deu certo. Sim. Não teve como cristianizar, né, essa não data. Cristianizou. Então, quando veio para os Estados Unidos, por exemplo, e o que é interessante é que agora a gente já ouve notícias de que o Brasil começa a celebrar Halloween. Sim.
E isso é muito triste, porque o meu povo perece por falta de entendimento. Porque ele falta o conhecimento do seu Senhor, então lhe vem repentina destruição. Então, a gente precisa difundir isso, a gente precisa divulgar isso, Temida. Apesar de ser uma coisa que parece ser tão banal, não é banal. Não. Porque quando os povos vieram para a América, eles encontraram na América o quê? Quando os descendentes europeus vieram para a América, o que eles encontraram aqui? Um povo anglicano, um povo que veio os puritanos, os protestantes que não celebravam Halloween. Não aceitavam, sim. Que não aceitavam e que não celebravam. Então, essas pessoas que vieram dessas origens, essas pessoas aqui nos Estados Unidos até hoje, existem muitos descendentes deles que celebram Halloween. Não é a festinha de colher doce, do docinho, do não sei o que nós já vamos falar disso também. Não, ela é uma festa espiritual pagã que tem, sim, a pessoas dispostas a abrirem esses portais do mundo espiritual. Agora, se o crente não acredita nisso, então, o que ele está fazendo dentro da igreja? Existe algo distorcido. Sim, se o crente não acredita no mundo espiritual, eu pergunto, o que você está fazendo dentro da igreja? Então, porque nós somos seres espirituais. Sim. Se nós servimos a Deus em espírito e em verdade, são estes que o Pai procura, verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Se eu acho que, por exemplo, se tem um cristão agora nos ouvindo, e está achando que o que nós estamos dizendo não tem nada a ver, que nós somos exagerados na nossa exposição, que não é bem assim, que nós podemos ressignificar, tornar isso apenas uma brincadeira de criança. O que você está fazendo dentro de uma igreja, sendo que a igreja é para lidar com coisas espirituais? Totalmente espiritual. Igual o primeiro ponto, né? Se não foi algo que teve origem em Deus, primeiro ponto é isso. Segundo, Deus sempre falou, desde da história, do começo da história, não se amolde com a cultura do lugar. Pelo contrário, você vai destruir aquela cultura Levítico e você vai 11, trazer 24. a cultura de Deus ali. Você vai implantar aquilo ali. Então, vale a pena a gente falar um pouco sobre isso, principalmente, né, sabendo que aqui nos Estados Unidos já é uma cultura bem forte, só que agora a gente vê isso no Brasil. Eles trazendo algo até de fora, para poder, né, incluir as crianças, popularizar uma data. A pergunta é, quem está trazendo? Sim. E por que está trazendo? Essa que é a questão. As pessoas vão consumindo sem se perguntar. Será que seria muito exagero nosso dizer que existe um povo que serve a Satanás? Será que é muito exagero nosso dizer que tem pessoas envolvidas com feitiçaria, com bruxaria, que invoca demônios? Será que é exagero nosso dizer isso? Ou será que a igreja se tornou tão ingênua a ponto de achar que não há mais ninguém que invoque demônios? Não, desde quando que a igreja, que os cristãos colocaram uma venda nos olhos para parar de ver que existem pessoas que praticam o ocultismo, que servem a demônios, que buscam esse poder, que buscam poder em demônios. Sim. Então, assim, o que está acontecendo que as pessoas não querem mais enxergar isso? Existem vários exemplos, e a gente vai poder falar aqui agora, de pessoas que saíram da bruxaria, saíram de práticas de ocultismo, e eles denunciam e expõem o Halloween pelo que ele é. Sim. E eles ficam, assim, chocados de ver cristãos celebrando. Existe até um evangelista que ele era um pai de santo e ele saiu, né, da bruxaria. E ele fala que lá dentro, quando ele servia, ele dizia que um líder dele falava assim... eu fico feliz de ver que os cristãos deixam os seus filhos celebrar Satanás pelo menos um dia no ano. Então, se alguém que saiu disso está expondo e denunciando isso, por que você, cristão, acha que não tem nada a ver? Exato. Detalhe muito sério. A gente tem que se atentar para tudo o que a palavra de Deus nos ensina. Se eu sou um cristão, eu tenho um Senhor, Sim. o Senhor Jesus.
e eu sou um servo desse Senhor. Ou isso não é espiritual? Porque se não for espiritual, então a igreja é um clube de amigos. Sim, eu entrei ali para quê? Exatamente. Eu amo quando Jesus fala da grande comissão da igreja. Sim. O grande comissionamento, tão conhecido por nós, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, no verso 16. Existe uma complexidade na nossa missão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome curarão os enfermos. Em meu nome expulsarão os demônios. Não introduzirão na igreja os demônios. Então, não redimirão os demônios. Yes. Principalmente. Exatamente, não vai redimir demônios. É tão estranho o crente não entender isso. É uma obra tão maligna. E eu digo isso, cobro isso não apenas dos crentes, mas dos líderes dos crentes. Isso é inaceitável. Do ponto de vista bíblico e espiritual, é inaceitável que eu pegue uma celebração, um culto, escute, Halloween é um culto a espíritos familiares. Espíritos familiares são demônios que observam o segmento de uma árvore genealógica e a maldição seguirá do pai ao filho até a terceira e a quarta geração, ou isso também não vale, Números 14, 18? Às vezes você pode estar ouvindo isso e se perguntando, né? Isso já responde uma dúvida. Nossa, por que minha mãe teve uma doença? A mãe dela teve? A mãe da mãe dela teve? Eu tenho? Ou por que eu passo por algo? Passei por divórcio? Minha mãe passou? A minha avó passou? Vocês precisam analisar os fatos. Como se já não bastasse. Como se já não bastasse. Os frutos dessa árvore que estão germinando dos pais sobre os filhos, nós vamos agora legalizar uma festa pagã com invocação de demônios declaradamente. Não, mas eu não faço para isso, filho, não interessa. Porque o que valida a passagem dos espíritos é o ritual. Sim. Eu até quero, antes do senhor continuar, eu separei esse versículo que ficou para mim, né, como chave esse episódio, né? Que é: não vos associeis com as obras infrutíferas das trevas, mas condenai-as. Então, assim, existem muitos versículos, muitas passagens na Bíblia que nos instruem a se nós devemos ter certas práticas ou não. Desde quando que isso começou a ficar, né, confuso? Isso não é confuso. Não Deus é está confuso. ordenando. Você não vai se associar com as obras das trevas. Eu vejo muito isso, Temísis, numa questão de uma carência emocional. Por quê? Aceitação. Sim. Busca de aceitação. Então, por exemplo, os meus filhos nasceram aqui nos Estados Unidos. Os seus também. Sim. As suas, né? São 3 meninas, meu Deus. Né? Nasceram aqui nos Estados Unidos. E aqui nos Estados Unidos, no dia 31 de outubro, por ocasião do dia 31 de outubro, os pais americanos e alguns imigrantes que já aderiram a esse ritual, porque é um ritual, põem seus filhos na rua a baterem de porta em porta e pedirem doces. Sim. Como se fosse uma oferenda. Então eles batem na porta e eles dizem doçuras ou travessuras, gostosuras isso. ou travessuras. Isso, né? Por quê? Se você não me der o que eu estou pedindo para você, eu vou fazer maldade para você. Não, e isso é um ritual tão satânico, porque a questão do doçuras ou travessuras, o trick or treat, aqui era o seguinte, é uma oferenda. O que as pessoas faziam? Para os demônios, os espíritos, né, malignos não entrarem na casa delas, elas davam doces.
Isso é uma oferenda. É uma oferenda. É uma oferenda. Assim como aqueles que seguem os espíritos vão, por exemplo, na passagem do ano lá no mar e dão uma oferenda, por exemplo, no mar para aquele demônio marítimo. Sim. Então, assim, e aí nós os crentes, não tem nada a ver, né? Então, trick or treat, ou seja, ou a gente faz a travessura ou você nos trata, porque se você não nos tratar, nós acabamos com você. Yes. Você está fazendo um contrato. Sim, com Satanás. E aí que entra a lanterna do Jack. Porque a lanterna do Jack... Que é a abóbora... Com a vela dentro. Cortada lá com a carinha. Com a carinha do fantasma, do demoninho, com a vela dentro. Porque na história do Halloween, esse cara, o Jack, ele faz um trato com o diabo, ele faz um acordo com o diabo para que Satanás não destruísse ele. E aí, quando o Jack morre, então diz que o espírito do Jack começou a vagar. E aí as pessoas, para Satanás reconhecer o espírito do Jack e não fazer mal com o Jack, porque o Jack tinha um acordo com o diabo não fazer mal, ele daria a alma para o diabo não fazer mal a ele. Então o Jack pegou um vegetal, inclusive era um nabo, e ele faz a lanterna e põe uma vela dentro, uma lamparina dentro, para que Satanás, no meio da escuridão, porque dia 31 de outubro é a noite da escuridão, o início da escuridão, ok? Para os povos nômades, célticos, aliás, é o dia da escuridão, onde começa a longa noite, a noite longa, não é? Que vai terminar onde? Na Saturnela, que nós não vamos falar, na Saturnália, que nós não vamos falar agora. A gente vai deixar o link do vídeo aqui para vocês verem sobre o Natal. Dia 25 de dezembro, quando termina. Essa noite começa dia 31 e ela termina dia 25 de dezembro. 31 de outubro a 25 de dezembro. É um período noturno. É um período de escuridão. Aí eu pergunto, crentes espirituais, vocês nunca ouviram falar sobre noites espirituais? Sim. Vocês nunca ouviram falar sobre períodos de escuridão espiritual? A gente não pode ser tão inocente, pelo amor de Deus. Ingênuo, né? Não inocente, mas ter ingenuidade. Então, o Jack, ele fez aquela lanterna. As pessoas aderiram àquilo ao Halloween, porque como ia começar o período da noite espiritual, se Satanás não faria mal ao Jack, porque identificaria aquele que anda com a lanterna dentro do vegetal acesa, vamos colocar na nossa porta, para que Satanás identifique também e não nos faça mal. Só que tem um detalhe, essa identidade era a identidade de uma aliança. Sim. Nossa, isso é tão interessante o senhor falar, que é a mesma coisa da fantasia. Eles se fantasiavam porque eles queriam, na época era como animais, né, como zumbis, que era para se identificar, parecer que eles também eram espíritos. Então, o que acontece? Aí os demônios vinham e olhava para as pessoas fantasiadas e falava, não, ele é um de nós. Exato. Então, olha outra questão super importante. Você vai se submeter o seu filho a perder a identidade dele em Deus para poder se caracterizar de um demônio e ser reconhecido pelo demônio? Meu Deus. Yes. Então, assim, nós precisamos ser espirituais. Será que não dá para parar um pouquinho e pelo menos analisar? Sim. Porque não tem a ver com diversão. Olha que coisa profunda que você está falando aqui. Que a fantasia de Halloween é para dar uma identidade demoníaca aos nossos filhos. Sim. Meu Deus, abre os nossos olhos. Senhor, abre os nossos olhos. A minha oração é essa. E como eu disse, a gente não veio aqui ser contador de história, não. A gente veio aqui como pessoas espirituais para que o Senhor abra os olhos. A gente não veio trazer informação. Sim. A gente veio trazer revelação e libertação em nome de Jesus, meu povo. Expulsai os demônios. E, inclusive, uma das coisas que a gente sempre fala aqui,
você não tem que ter a sua opinião, a sua ideia formada por um líder, formada por alguém que você viu na internet, um Por um segmento, influenciador. né? Não, Deus sim coloca pessoas, líderes, para te guiar. Só que no final do dia, cabe a você abrir essa Bíblia, Aham. abrir esse livro aqui e ver se aquilo que você está seguindo e acreditando condiz com o que está aqui. A Bíblia diz assim: ouvi tudo e retei o que é bom. Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Sim. E as naturais com as naturais. É simples assim. Só que as pessoas não querem ter a responsabilidade de fazer isso. Sim. E as pessoas precisam ter a responsabilidade de fazer isso. E eu gosto muito da palavra de Deus que está em Atos dos Apóstolos, que diz assim: Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Sim. Mas vindo o conhecimento, o Senhor nos ordena que nos arrependamos. Sim. Que se arrependa. Então, nós podemos estar falando para pessoas que já fizeram na sua ignorância. Sim. Então se arrependa. Uhum. Quebra isso, ora, em nome de... É necessário orar e desfazer isso no nome de Jesus, porque talvez você não sabia, mas você pode ter feito um pacto no mundo espiritual. Sim. Você pode ter aberto uma porta Aham. que causou danos à sua casa. Exato. Sim. Então, os nossos filhos não vestem, Sim. os nossos filhos não dão o trato, não trata, porque a gente não tem um tratado com demônios. Então a gente põe uma cartolina na nossa porta, escrita em letras garrafais: nós não celebramos Halloween. Sem vergonha nenhuma. Porque Não. tem pessoas que têm vergonha de assumir o que acredita. O diabo é tão sujo que ele vai atacar o quê? As nossas crianças. Por quê? Porque causa comoção nos pais. Então, a gente vai assim: os nossos filhos, tá todo mundo fazendo, os amiguinhos lá da escola estão fazendo, e só os nossos filhos que parecem não ser desse mundo. Seu filho é desse mundo? Porque os meus não são. Isso eu acho bem importante a gente falar, que pais emocionalmente doentes estão causando, né, doença nos doenças filhos. Então, às vezes, o que você está praticando, permitindo que seu filho pratique, é por uma falta sua. Uma falta do que você não fez, do que você não teve. Só que nós temos que estar curados e sarados em Deus, para a gente poder ensinar e passar isso para os nossos filhos, né? Aquela coisa, você só pode curar alguém se você estiver curado. Se você estiver curado. Sim, e principalmente nessa questão. Você realmente acredita que se você não praticar essa celebração, se você não entrar, né, nessa festa, o seu filho vai estar perdendo algo? Então aí você tem que analisar. Por que você tem esse pensamento? Entra a questão de aceitação. Sim. E é aí aonde entra a questão emocional das pessoas. Crise de aceitação. E a gente deve criar os nossos filhos desde agora, sem essa crise de aceitação e sem crise de identidade. Sim. Porque se eu tiver que me submeter a algo ou a alguém para ser aceito, quebrando os princípios da palavra de Deus, para mim não serve. Sim. Para os meus filhos não serve. Porque eu não estou procurando ser aceito por ninguém. Eu já fui aceito na cruz do Calvário. O Senhor Jesus já me deu uma identidade de filho de Deus. Está escrito em João 1,12. Evangelho de João 1,12. Porque ele veio para o que era seus, os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sim. E é essa identidade que eu tenho que imprimir nos meus filhos. Sim. Então, por exemplo, olha que fraqueza moral e espiritual eu passar para o meu filho que se ele não celebrar uma festa satânica, ele não está incluído na sociedade, na amizade e na aceitação dos seus amigos, e ele é uma pessoa completamente diferente.
E a palavra santo, a Bíblia diz, sede santo porque eu sou santo. A Bíblia diz isso em Levítico e Pedro repete isso. Sede santo porque eu sou santo, conforme está escrito, porque você, assim como santo, é o Senhor, o vosso Deus. E a palavra santo, ela vem da palavra hebraica kadosh. E kadosh significa separado. Sim, essa é outra coisa que eu estava pensando, a questão de você ensinar isso para o seu filho, que ele é separado. Todo mundo está fazendo e eu não E eu faço. não estou. Por quê? Porque eu sou santo, eu sou separado. Sim. Ou quando você traz isso para dentro da sua casa, você está ensinando que é ok a gente fazer porque todo mundo faz. Então você não está ensinando o princípio de que ele é separado, de que ele é luz no meio das trevas. Exatamente. Então, várias questões de trazer isso para dentro da igreja. E aí eu quero entrar nesse próximo tópico. O porquê que pessoas têm trazido isso para dentro da igreja e para dentro da casa deles. Porque existem líderes se levantando, se posicionando, dizendo que você pode redimir essa data, entre outras também, mas a gente vai estar falando do Halloween. Então, a gente entra nisso. Essa data demoníaca pode ser redimida? Nem essa, ou nem esta, e nenhuma outra. Sim. Não pode. Não pode. Por quê? Partindo do princípio que Jesus morreu por toda a humanidade. Sim. Todos os humanos serão salvos? Não. Não. Havia um costume na antiguidade das pessoas, quando elas aceitavam ao Senhor, elas começaram a se batizarem pelos mortos. E Deus disse, não. Cada um precisa se confessares ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, serás salvo. Então, se com a tua boca confessar, o coração você crê, e se com a tua boca confessares, Romanos capítulo 10, verso 10. Então, eu preciso fazer por mim para eu poder ser salvo. É uma aceitação pessoal. Então, se eu pudesse redimir atos e pessoas, não haveria perdido no mundo. Sim. Porque eu poderia aceitar Jesus pelos pecadores. É verdade. Porque eu poderia dizer assim, Senhor, eu vou ressignificar esse pecado e já não há pecado sobre a humanidade. Então Jesus não precisava ter morrido na cruz, era só ressignificar a queda do homem. Sim. Por que Jesus teve que morrer na cruz? Para salvar a humanidade. Ele poderia ter só ressignificado. Sim. Ressignificar a queda. Vamos fazer um ritualzinho do Éden. Por que a gente não tem um ritualzinho da queda do homem no Éden? Não é? Então, vamos redimir a Eva. Vamos fazer uma festa. Não estou dando ideia não, hein? Em nome de Jesus, né? Que o povo é criativo. Olha, eu gostei dessa ideia, muito. Né? Vamos fazer a festa do Éden. E vamos redimir a queda do homem. Jesus, então, teria morrido em vão. Então, não é assim. Redenção é só pelo sangue. Sim. Que nem foi válido pelo sangue de animais, que não foi nem suficiente. Que é o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10. Porque se o sangue de bodes, se o sangue de carneiro, se o sangue de animais, de bois, fosse suficiente para resgatar o homem, não haveria necessidade de Jesus morrer na cruz. Então, meu povo de Deus, isso é uma balela, isso é uma mentira do diabo, dizer eu vou ressignificar, eu estou dando um outro significado a uma coisa pagã. Isso é uma mentira do diabo. E se a pessoa faz, Temísis, consciente ou inconsciente, desamera, isso não importa. Sim. O que importa é, não existe autoridade no homem para redimir quem quer que seja, nem o seu próximo. Sim. Nem o seu próximo. Teve algumas coisas, aí o senhor pode falar mais, que Deus permitiu ser redimido. Que ele, né, às vezes as pessoas, né, iam tomar cidades, ele falava, não, mas vocês vão chegar lá, vocês vão destruir tudo, vai ser tudo destruído, vocês vão construir de novo. Teve coisas que ele permitiu, mas teve coisas que ele não permitiu. E a gente já falou aqui, aquilo que a origem foi demoníaca, ele nunca permitiu ressignificar. Mas sempre que Deus destruiu uma cidade e mandou reconstruir, a primeira coisa que Deus mandou arrancar
a idolatria. Sim. Acaba com todos os altares, destrói tudo. Acaba com os ídolos. Sim. É como Paulo, aos Efésios, Paulo entrando ali, a Bíblia diz que o coração dele entristeceu e Paulo chorou. Haver tanta idolatria naquela cidade. Então Paulo entra ali para destruir aquela idolatria. E aí ele diz, eu vejo na cidade de vocês que tem um lugar dedicado ao Deus desconhecido. E é esse Deus que eu vim pregar para vocês. Tem gente que pega esse texto e distorce esse texto. Sim. E diz, está vendo? O Paulo não chegou lá metendo o pé. Pelo contrário, ele usou daquilo para ganhá-los. Não. Não. Isso é tão verdade que passado poucos dias, Paulo foi ensinar sobre isso. Como que terminou o discurso do Paulo? O Paulo sendo apedrejado. Sim. E a cena mais linda que eu vejo na vida do Paulo foi que os irmãos, vendo que o Paulo estava sendo apedrejado, os irmãos se deitaram em cima dele, cobriram o Paulo e receberam as pedradas em lugar do Paulo. Sim. Então, não tem essa coisa, essa balela do vou redimir isso, vou ressignificar aquilo, entendeu? Porque aí você redime, mas tem a lanterna do Jack, tem o doce, tem o custom, a fantasia na mesma data, do mesmo jeito, mas eu estou redimindo. Tem pessoas que elas são criativas. Sim. E elas mudam o nome. É o aleluia. É o aleluia, em vez de falar trick or treat, é trunk or treat, para poder não falar essa palavra trick, que é, né, a travessura, que é o enganar. Que é enganar. Só que aí entra naquela coisa. É como se essa questão do redimir, eu vou transformar, né, eu vou trazer para dentro da igreja. Já quebra dois princípios, duas coisas que a gente falou aqui. Você está trazendo para dentro da igreja porque você acha que seu filho está perdendo algo. Então você traz para dentro da igreja porque você quer que ele tenha, né, aquela festa, que ele possa se fantasiar. Ele não vai se fantasiar de zumbi, mas ele vai se fantasiar de Noé, de Jesus, não importa. É como se você pegou uma festa de uma prática demoníaca e pagã, arrancou do mundo e colocou dentro da igreja. E aí a gente entra na questão do que a gente falou aqui. Jesus, quando ele morreu, ele não trouxe as trevas para dentro da igreja. Ele foi lá no lugar das trevas e arrancou dali todo o seu poder. O poder está na mão dele. Aleluia. Então, assim, a gente precisa ser espiritual para poder entender certas coisas e analisar nós mesmos. Por que eu sou apegado com isso? Uma coisa tão interessante em cima disso, que são tantos os aspectos espirituais dessa festa. Por exemplo, primeiro, essa festa era validada por sacerdotes celtas, que não eram sacerdotes de Deus. Sim. E nessa data, eles começavam fazendo sacrifícios. Uau. Ok? E tem um outro aspecto que, no meio dessa festa, havia desaparecimento de pessoas. Essas pessoas desapareciam, elas eram sequestradas. E aí se atribuíam que os espíritos gostaram daquelas pessoas e aquelas pessoas atravessaram os portais dos mortos. No dia 31 de outubro, aqui na América, é o dia que desaparece, é sequestrado o maior número de crianças. Sim. E a maioria dessas crianças que somem, elas são sacrificadas. Sim. A gente tem conhecimento disso, as pessoas sabem disso. Tantas pessoas que saíram do meio, que se converteram, falam sobre esses sacrifícios humanos, afirmam isso, mas aí é porque a gente quer, talvez, impressionar. Quando a gente fala sobre isso, tem pessoas que dizem, tá falando isso para querer impressionar, botar um medo, colocar um peso. Mas não, você pode entrar nas páginas policiais americanas e verificar se o que nós estamos dizendo é verdade. Desaparece, crianças são sequestradas nessa data. Não é nem só o sequestro, é toda a criminalidade, é provado. As estatísticas mostram que sobe
absurdamente nessa data. Sim. Então, assim, as pessoas precisam entender que existe sim um portal espiritual aberto, onde há manifestação de demônios. Sim, então várias coisas malignas vão acontecer ali. naquela data. São muitos os rituais que acontecem. Rituais sexuais que acontecem nessa data para as pessoas receberem espíritos. E quem já foi resgatado das trevas para a luz sabe que eu estou falando é verdade. Sim. Que existem os rituais sexuais para as pessoas receberem mais poder, para as pessoas receberem entidades mais fortes. E tudo isso acontece no dia 31 de dezembro, de outubro. Por exemplo, em Salem, no norte dos Estados Unidos, tem um poço onde as bruxas de Salem, ou as bruxas de Salem, elas continuam fazendo a mesma oferenda dos celtas nos dias de hoje nos Estados Unidos. Eu estive em Salem. Eu vi como que é a coisa lá. Tem a casa das bruxas, tem o templo de Satanás. Isso não é fantasia, a gente não está inventando isso. Eu fui lá e eu vi com os meus próprios olhos. Sim. Quando a gente entra na cidade, a gente sente o peso demoníaco daquele lugar. Porque eles também tomam territórios, né? São Sim. territoriais. E eu nunca contei isso na igreja, mas eu bati os olhos numa mulher, eu a reconheci no mundo espiritual como uma bruxa, ela me reconheceu no mundo espiritual como um sacerdote do Senhor. E essa mulher fez um ato libidinoso ou um gesto libidinoso para mim. E eu estava acompanhado e as pessoas disseram: "Que foi isso, pastor?" Eu falei: "Eu a reconheci e ela me reconheceu. Eu sei quem é essa mulher no mundo espiritual e essa mulher também sabe quem eu sou no mundo espiritual." Sim. Isso aconteceu em Salem. Isso que nós estamos falando, gente, não é fantasia. Sim. Ou a gente é espiritual e lida com as coisas espirituais e a gente se enche do Espírito Santo, conforme está na grande comissão, pregar o evangelho, expulsar o demônio, curar os enfermos, ser cheio do Espírito Santo, Marcos 16:16, ou a gente se enche do Espírito Santo e vai para cima dos demônios, ou a pessoa faz a opção de fazer como Jack, fazer um acordo. E aí você é livre, porque aceitar a Jesus e viver na luz é uma opção. Sim. Deus não impôs, embora Jesus morreu para salvar a todos, Deus não impôs que todo mundo aceitasse a Jesus. Aceitar a Jesus é uma decisão livre e espontânea. Se as pessoas quiserem servir a Satanás nos dias de hoje, a pessoa tem liberdade em Deus para fazer isso. Sim. E aí, porque eu posso, eu devo? Verdade. Então, Deus não proíbe a ninguém, Deus não desce do céu e diz: "Não, você não vai servir, você não vai fazer pacto como Jack fez o pacto com Satanás. Você vai me servir, você vai fazer um pacto comigo, eu não sei o quê." Então, quando a gente passa na frente dessas casas americanas e vê essas abóboras com essas caretas desenhadas e a lanterna acesa dentro dessas abóboras, o que eu me pergunto é: será que essas pessoas sabem? E aí vem o grande comissionamento, que é o que nós estamos fazendo aqui. Sim. Anunciar o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. E quem não crê? Já está condenado. E aí? É espiritual ou não é espiritual? A pessoa, quem crer e aceitar, será salvo. Quem rejeitar, não crer, já está condenado. Então eu tenho, como igreja, uma obrigação de pregar o evangelho como ele é. Sim. Parece até cruel com as criancinhas. Não é, gente. Nós estamos livrando essas crianças de renovar o pacto, porque os espíritos familiares, eles têm essa função de renovação de pacto. Quando um espírito familiar, ele entra numa casa, ele entra numa família, a primeira coisa que ele vai fazer, Temísis, é renovar os pactos. Sim. Para ele poder ter legalidade. E isso é tão estranho. Por exemplo, quando os sacerdotes celtas faziam a data, né, realizavam essa festa de Halloween, né, do Samhain, eles apagavam o fogo dentro das casas. As casas não podiam acender os fogos dentro da casa, que era para não dificultar a passagem das trevas. Então as casas ficavam em trevas e só depois do ritual eles faziam uma fogueira e dessa fogueira eles pegavam fogo daquela fogueira e reacendiam as lanternas dentro de casa. Mas a lanterna, mais as casas tinham que permanecer no escuro durante a celebração do Halloween. Por quê, meu Deus?
Será que não tem uma conotação espiritual? Fora isso, ainda havia um outro ritual chamado da ceia muda. Chamado de ceia muda. Era a ceia muda. Aí eu digo uma coisa para vocês. Satanás nunca criou nada. Sim. Satanás sempre copiou. Nós temos uma mesa. Nós temos uma ceia no nosso ritual. Satanás copia tudo. Aí você pode me dizer, mas essa ceia muda era só uma cultura. Não. Satanás entendeu que quando Jesus estabeleceu a Santa Ceia do Senhor, quando Jesus estabeleceu a Santa Ceia do Senhor, o Senhor estava estabelecendo um portal espiritual. Porque aquele que come e bebe, come da minha carne e bebe do meu sangue, tem parte comigo. O que Satanás entendeu? Existe uma conexão espiritual à mesa. Sim. Então, eles introduziram em Halloween a ceia muda. No Halloween, a ceia muda, eles sentavam, a família sentava na mesa e deixavam e preparavam lugares à mesa por seus ancestrais. E eles ofereciam um prato de comida. Gente, isso é macumba, Sim. Isso é feitiçaria. Sim. Eles ofereciam um prato de comida para os ancestrais sentarem à mesa e terem aquela refeição. Então, para não irritá-los, ninguém podia falar nada. Uau. Até que sentisse o ambiente para que pudesse falar alguma coisa. E aí eles tentavam fazer com que aqueles espíritos falassem dentro da casa. Uau. Através da ceia. Gente, e aí se faz uma ceia satânica. Sim. Aí Paulo chega em Coríntios e Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 11, nisso eu não vos louvo, que quando vocês se reúnem para pior e não para melhor. Porque vocês têm transformado a mesa do Senhor em mesas de demônios. O Paulo era espiritual, gente? É. O Paulo era espiritual ou não? Ou a gente só diz assim, o Paulo era um exagerado. Então, o Paulo está dizendo, se existe uma mesa espiritual, ela pode ser satânica ou ela pode ser divina. Sim. Ela pode ser uma mesa cristã ou ela pode ser uma mesa satânica. Yes. Então, os aspectos disso é muito profundo e é muito pior do que as pessoas pensam. Sim. Então, por que eu vou reproduzir um negócio desse? Nossa, isso me deixa mais convencida e também, né, eu oro para que todo mundo que veja esse episódio esteja convencido através do Espírito Santo que nessa data, realmente, a gente não devia estar tentando, né, modificar, celebrar algo parecido, mas a gente deveria, sim, estar de joelho orando, repreendendo todo o mal que está sendo invocado nessa data, nesse período. Porque a gente sabe que pessoas, né, que praticam bruxaria, ocultismo, eles mesmos falam, né, que o período das trevas, da noite ali, é onde eles buscam e invocam aqueles demônios mais poderosos ainda. E a gente precisa ter, igual o senhor falou aqui, quem é espiritual discerne o que é espiritual. Então, a gente precisa saber que nós precisamos estar cobrindo a vida dos nossos filhos de oração, ao invés de estar maquiando o evangelho ou de estar tentando, né, ficar popular por causa de uma cultura, porque aqui eles fazem e é ok, eu não faço para o mal. Só que a sua intenção não modifica o resultado daquele ato. Se aquele ato é uma reprodução de um ritual, de um culto demoníaco, não é porque você, cristão, está fazendo isso na igreja ou na sua casa, que aquilo ali vai fazer daquilo algo bom, né? Algo que, tudo bem eu fazer, eu não preciso só falar de que é demônio, mas tá ok eu fazer. Misericórdia. No lugar disso, o que nós devemos fazer? E eu aconselho a todos fazerem. Nessa noite, pegue os seus filhos, se reúna com seus filhos e diga para eles, vamos fazer uma oração para que eles sejam libertos, para que os olhos deles se abram, para que eles parem de promulgar essa data, em nome de Jesus. Vamos orar
para que eles não sintam essa necessidade de fazer isso, porque isso não é uma coisa divina, isso não é uma coisa boa para eles. Então vamos começar a orar e repreender os demônios, porque naquela noite os demônios eles estão. Olha como é interessante isso. As pessoas, a gente precisa ser mais espirituais, Sim. mais espirituais. Deus deu ao homem autoridade e poder para governar. Sim. Então Deus cria o homem sobre a terra e deu essa autoridade para o homem. Se nós cedermos o campo de autoridade, os demônios tomam posse. E os demônios só tomam posse de um lugar, e isso é lei espiritual, se o dono daquele campo der a legalidade para os demônios. Uau. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a Bíblia diz assim, que Satanás leva Jesus a um alto monte, transporta Jesus a um alto monte. Olha o que é o mundo espiritual. A gente lê isso e muitas vezes as pessoas não prestam atenção. Quem foi que teletransportou Jesus para um alto monte? Sim. Satanás. Yes. Satanás teletransporta Jesus do deserto a um alto monte. E de cima desse monte, ele mostra os reinos do mundo. E ele diz o que para Jesus? Ele tenta fazer um acordo. Né? A lanterna, né? O Jack, Sim. né? Ele tenta fazer um acordo. E ele diz assim, tá vendo os reinos desse mundo? Me foi entregue. E agora eu os possuo. Por que Satanás possui os reinos desse mundo? Porque os homens entregaram para eles. Sim. Mas, se prostrado me adorares, tudo será teu. Tudo te darei, se prostrado me adorares. Qual foi a resposta de Jesus? Satanás, vai-te, porque está escrito, sai daqui, porque está escrito, somente ao Senhor adorarás, somente a Ele se prostrarás. Se Jesus ressignifica e faz um pacto com Satanás, não precisava Jesus morrer na cruz. Sim, porque aí a gente ia ficar aqui. Aqui tava ok pra gente, né? Só Nosso que tudo- destino final. Só que tudo demoníaco. Sim. Tudo endemoniado, uma raça de gente endemoniada. Se pudesse ressignificar e se tivesse tudo certo, se tivesse tudo ok, é só fazer um acordo com o diabo, a gente tá todo perdido. Jesus escolheu, morreu na cruz, gente, para que a gente não pereça, mas para que a gente tenha a vida eterna. E às vezes a gente subestima também nossos filhos. Eu pergunto, todo ano eu pergunto para as minhas filhas, você lembra do que significa o Halloween? Sim, lembro. Você sente falta disso? Não. Aí esse ano eu fiz diferente. Eu falei assim, me fala nessa data, existe alguma coisa que você ainda tem dúvida? Existe alguma coisa que incomoda no seu coração? A minha filha mais velha disse, não, eu não tenho falta. Eu posso ir na loja a qualquer dia que eu quiser, qualquer hora, e comprar o tanto de doce que eu quiser. Perfeito. A minha mais nova falou assim, a única coisa que me incomoda é que, às vezes, os meus amigos fazem festas nesse período, nessa data, e eu não sou convidada, porque eles sabem que eu não celebro. E aí, no outro dia, eles chegam e começam a me falar, a gente fez isso, fez aquilo, você não estava lá, você perdeu e não sei o quê. E eu sinto só um sentimento, que eles me excluem do grupo deles. Aí eu falei, ai, que bom que você falou isso, porque deixa eu te falar um negócio. Você é separada. Glória a Deus. Você não é igual a eles. Aleluia. Então, enquanto o mundo te odiar, você sabe que você tá no caminho certo, porque a palavra de Deus diz, né? Que o mundo vai te odiar por causa de mim. Então, assim, até o sentimento que gera nela é um sentimento ruim. Então, tudo que envolve essa data, nada vem de Deus. Yes. Aí eu bati nessa tecla com ela. Falei assim, você tá vendo que até o sentimento é maligno? Então, o que a gente faz? A gente ora
e continua repreendendo, mas você continua mantendo a sua posição e pregando ali por onde você estiver e falando, não aceita. Amém. É de demônio, não celebro. Então, a igreja está precisando, às vezes você como pai, né, como mãe, sentar seu filho e perguntar para ele. Às vezes você vai se surpreender com essa resposta e você vai ver que é no seu coração que está a idolatria. Exatamente. E aí entra na questão, né, Temísis? Que filhos nós estamos criando? Sim. Que legado nós estamos deixando para a igreja dos meus filhos? Sim. Porque eles serão os sacerdotes da nova geração. Sim. Que sacerdote nós, como os pais, estamos gerando? Você está ensinando para eles que é ok trazer as práticas mundanas para dentro da igreja? Onde que está a separação? Onde que está a santidade? Você mesmo falou aqui que a gente já está crucificado para o mundo. Exato. A gente não vive de acordo com o que o mundo vive. A gente está passando por aqui. Não é o nosso, igual eu falei aqui, não é o nosso destino final. Então, o que está te prendendo aqui? O que está fazendo você ficar pegado com essas coisas? O que é importante em cima disso tudo é a missão e a comissão. Sim. O comissionamento. O que nós estamos passando para os nossos filhos? Porque se eu disser para os meus filhos, e aqui fica um alerta para todos os cristãos, se eu apenas disser para o meu filho não fazer, mas não disser o porquê, e não fizer junto com eles a missão, não vai adiantar de nada. Porque quando eles crescerem, eles vão sair da sua casa e eles vão fazer na casa deles. Mas se desde cedo, como eu disse, nessa noite, a gente vê nas ruas as crianças andando para cima, para baixo, batendo nas portas, pedindo doce, não sei o quê. Sim. Aí, nós aqui de dentro de casa, olhando pela vidraça, o que nós temos que fazer? Ensinar para os nossos filhos, desde pequenininho, desde criança. Vamos orar por eles? Sim. Vamos declarar coisas boas na vida desse povo? Porque eu digo isso porque uma vez, quando o Samuel, meu mais novo, ele era pequenininho, ele devia ter uns 7, 8 anos de idade, eu vi ele olhando pela janela. E eu vi que ele estava olhando, eu disse, e aí, filho? O que você está olhando? Ele falou assim, eles estão na rua, pedindo doce. Eles estão na rua, olha lá, eu conheço aquele lá da minha escola, e não sei o quê. Eu falei, você está triste? Aí ele virou para mim e falou assim, um pouco. Aí eu falei, por quê? Você queria estar lá? Ele falou assim, eu não queria estar lá porque eu sei que não é de Deus, mas eu queria estar lá porque os meus amigos estão. Sim. Aí eu falei para ele assim, então vamos orar para Deus tirar eles de lá? Uau. Vamos fazer uma oração e vamos declarar coisas boas na vida do seu amigo? Vamos lá, vamos cumprir a nossa missão. Porque essa angústia que os nossos filhos sentem é porque eles não estão cumprindo a missão. Se eles cumprirem a missão e tiverem a sensação da missão cumprida, isso exemplo dentro da minha casa. Essa angústia vai sair deles. Aí nós oramos e nós abençoamos. Pai, nós abençoamos. Eu não vou dizer o nome da criança, né? E tudo mais, que é amiguinho dele até hoje, né? Hoje meu filho está com 14 e continua amigo dessa pessoa. E hoje são cristãos. Yes, tá vendo? E hoje são cristãos. Essa família é cristã. E aí nós começamos a orar. E nós começamos a proclamar. E no nome de Jesus, meu Deus, não permite que os demônios enganem eles. Ele está fazendo na inocência. Ele é só uma criança, Pai. Senhor, é o amigo do Samuel. Ora comigo, Samuel. E o Samuel orou. Eu falo o nome dele, Samuel. E o Isaac do lado também, porque o Isaac está com 16 hoje. O Isaac estava com 10 na época. Vamos orar por eles. Todos nós. Vamos orar por eles. Em nome de Jesus. Todos eles. Até aqueles que a gente não sabe o nome e tal. Quando terminou de orar, eu falei, e aí? Eu falei, nossa, agora eu estou me sentindo bem melhor. Porque aquela aflição, a criança não sabe explicar. Não. Aquela é a aflição de um espírito inocente da criança, vendo o que o Paulo sentiu ao entrar em Efésios, vendo aquele povo tão entregue à idolatria. O espírito da gente se constrange, fica constrangido e chora por causa das pessoas entregues à idolatria. Não é porque ele não está fazendo. Sim. É por causa que o espírito discerne. Só que a criança ainda é criança, não sabe discernir o que ele está sentindo no espiritual. Né? 1 Coríntios capítulo 2. O espiritual sente as coisas espirituais. E como ele não tem discernimento ainda,
Ele não discerne as coisas e não pode por ninguém ser discernido. Mas se os pais forem espirituais, eles vão discernir exatamente que tipo de sentimento seus filhos estão sentindo. E aí espiritualizar aquilo. Nossa, isso aí é uma estratégia boa. Olha só, nós como pais, a gente não tem que também vitimizar nossos filhos. Começa da gente, não deixar que ele se sinta mal, que ele tenha como um peso. Seja leve, trata com leveza, trata com normalidade e ensina ele. Porque a gente não pode lançar sobre eles também as nossas angústias, as nossas dúvidas. Então, primeiro, a gente precisa ter o conhecimento, ter o entendimento, receber aquilo no coração, ser convencido pelo Espírito Santo, para aí sim você conseguir passar isso com leveza para o seu filho. Porque diante de uma situação dessa, se você trata com leveza, com normalidade, nossa, você está sentindo falta? Você queria estar lá? Olha, mas vamos então orar, né? Vamos então interceder. Você muda ali todo o ambiente e você consegue fazer com que o seu filho trate com normalidade, com leveza aquilo, ao invés de trazer como um peso, né, como um fardo. E hoje eu vejo que pais que estão, né, com a alma doente, cheio de feridas, cheio de dúvidas, seguindo, né, como de um vento para um outro. Hoje eu escuto um pastor, amanhã eu escuto outro pregador e não tem uma convicção, não tem também uma, como eu posso dizer, uma firmeza daquilo que eles acreditam. Então, às vezes também tem falta daquilo, não consegue afirmar com certeza. Não, eu sou cristão, eu não celebro isso, eu pratico isso, não pratico aquilo. Isso vem de nós primeiro, né, como pais, para poder passar aquilo para o filho. Mas se os cristãos hoje não estão tendo certeza de nada, nem da sua fé, é por isso que estão sendo, né, levados de doutrina em doutrina, de ensinamento errado. Como diz a Bíblia. E isso é justamente por não ter o ensinamento, por não ter o direcionamento, mas, como eu digo, é uma responsabilidade pessoal. A busca é pessoal. A busca, ela precisa ser pessoal. Eu preciso ter fome de Deus. Eu preciso ter sede de Deus. Muitas vezes, as pessoas se associam por causa que elas não conseguiram quebrar barreiras espirituais de onde elas saíram. Então, elas ainda estão carregando pesos espirituais. Existem crentes, Temísias, que ainda não são totalmente libertos. Ainda existem crentes que estão dentro da igreja e que não foram totalmente libertos. Por quê? Pelas suas raízes, de onde eles vieram. Tem gente que saiu de um contexto de idolatria muito pesada. E que ainda, porque normalmente a idolatria está muito ligada à questão familiar e a vínculos familiares, vínculos emocionais, tradições, né? E essas pessoas não conseguiram se livrar disso por completo ainda. Então nós, como igreja, temos que ter a paciência, o amor, a compaixão, para que essas vidas sejam libertas. E quando nós falamos aqui, nós também não estamos jogando essas pessoas para escanteio, nós também não estamos trazendo um julgamento sobre essas pessoas, sobre a liderança, sim. Sobre a liderança, sim. Ai, pastor, mas não pode julgar. A Bíblia diz que eu tenho que julgar. Está em 1 Coríntios. Eu tenho que julgar. Porque se eu sou da luz, aqueles que se candidatam, e estou falando do sacerdócio, estou falando dos líderes, sacerdotes têm o direito bíblico de julgar sacerdotes. Está na palavra de Deus. Então, eu tenho esse direito. Agora, eu tenho que, como a Bíblia diz, quem está de pé, cuide para que não caia. Então, eu tenho que, primeiro, cuidar da minha própria vida e quando eu me ponho neste lugar de ensinar o evangelho, eu tenho que entender o seguinte, que eu tenho que zelar pela minha própria vida. Porque eu não sou melhor do que ninguém e não sou pior do que ninguém. E se eu vacilar, eu caio. Então, eu preciso vir com o Espírito de Deus, com mansidão e com a palavra de Deus, mas com uma consciência plena. Eu sou um servo do Senhor. Então eu preciso prestar o meu serviço ao Senhor.
Porque quem não presta um serviço ao Senhor não presta para mais nada. Então, eu preciso um sacerdote, estou falando de sacerdote, um sacerdote que não presta para prestar um serviço a Deus, não presta para mais nada. Como sacerdote, não, pode ser eliminado. Como sacerdote. Esse sacerdócio, ele não está servindo ao Senhor. Então, eu preciso ser um sacerdote, vir diante de Deus e diante das pessoas, fazer uma exposição real e verdadeira da palavra de Deus. Muitas coisas eu vou precisar renunciar. Sim. E aí, é justamente por conta disso que os líderes, a maioria dos líderes, são influenciados por membros, por medo de perder esses membros, ok? E por medo de ser uma influência na vida deles. Então, por esse medo e por essa insegurança, então, abre-se as portas. Sim. E não olham mais os princípios de Deus. E legalizam. E aí esses são os verdadeiros legalistas. Sim. Legalizam festas pagãs e espirituais como essa. E não é só essa, nós estamos falando dessa por ocasião de outubro. Sim. Mas existem outras festas Sim. pagãs que nós já falamos delas, algumas delas, e outras nós ainda não falamos, que nós precisamos usar esse espaço que nos é dado, temos esse podcast que nos é dado, para trazer esse esclarecimento. E, de novo, não é uma aula de história. Não. É uma posição espiritual, é um posicionamento espiritual. Então eu trato as coisas espirituais como sendo espirituais. Principalmente nessa época, gente. Tem tempo, a Bíblia diz, né? Há tempo para todas as coisas. Esse tempo que a gente está vivendo agora é o tempo do fim. É o fim dos tempos. E no fim dos tempos, o que a Bíblia diz, né? Em Apocalipse? Fala dos falsos mestres. Então, esse vai ser um tópico fortíssimo da gente estar expondo e denunciando, igual o senhor está falando aqui. Porque não pode ser só a voz deles ecoar e reger e guiar a igreja. A gente precisa também estar se levantando e trazendo a palavra, trazendo a verdade. Porque senão, muitos podem até falar assim, mas todo mundo fala assim. Não, todo mundo não. A gente está aqui trazendo, expondo o que essas datas significam, o que essas práticas significam, o que não é porque tá dentro da igreja que tá certo, que Deus tá recebendo, né? Aquela questão, o que é certo continua certo, o que é errado continua errado. Exato. E esse é um tempo da gente estar falando isso. Sai, né, um pouco de ouvir o que você tá vendo na internet, de ficar vendo vídeo de internet, corte, especialmente, né? E seguir a pessoa, ouvir a pessoa baseada no número de seguidores que ela tem. Não se apegue nisso, saia disso. Pega tudo que a gente está falando aqui, eu sempre falo aqui, pega tudo e analisa na palavra e vê se você vai encontrar ali um aval de Deus dizendo para você se associar com alguma coisa do mundo. Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, é pegar isso e vir para a palavra. Não é... O que hoje está acontecendo muito nos dias atuais são as arenas virtuais. A pessoa vem aqui e assiste o nosso podcast. Aí vai lá e pega um outro podcast de alguém que está dizendo que não tem nada a ver, que pode fazer, porque ressignificou, porque é uma grande oportunidade do perdido ser salvo. E aí compara com o outro. E aí não faz o que a Bíblia diz. Aí compara com outro vídeo. Não é para fazer isso. E essa não é a nossa intenção. A nossa intenção não é comparar a nossa igreja com outra igreja. Não é comparar o nosso podcast com outro podcast. O que nós estamos dizendo com o que o outro está dizendo. O meu desafio, o meu convite é: vem para a palavra, compara com a palavra. Se o que nós estamos dizendo estiver fora da palavra de Deus, faz o seguinte, exclui o podcast do seu cast aí e não nos siga, e não nos ouça, e não nos assista. Mas se estiver dentro da palavra de Deus, tenha coragem para assumir uma responsabilidade diante da palavra de Deus. Então, isso que é importante, e é isso que a gente vem aqui, tira esse tempo para falar sobre isso e dizer, irmãos,
o fato de você dizer assim, não, eu não concordo, não Uhum. significa que não é. Não vai modificar a Bíblia. Tem gente que diz assim, essa questão demoníaca, eu precisava, eu nunca vi, então se eu não vejo, não é real. Então como é que você pode servir a um Deus invisível? Sim. Porque você não o vê. Eu preciso de provas para eu ser convencido. Então você também está descartando o Espírito Santo, que é ele quem convence. É ele quem convence. Uhum. Então, assim, em tudo isso, é importante nós compreendermos que nós estamos tratando de coisas espirituais. É exatamente isso que nós estamos fazendo. Sim. Tratando de coisas espirituais. A gente não está aqui querendo angariar likes na internet. A gente não está aqui querendo angariar mais seguidores. Se vierem, sejam bem-vindos. Mas a nossa intenção não é essa. A nossa intenção é trazer um alerta para o povo de Deus. Sim. Porque o povo de Deus está se associando com questões espirituais da maldade. Hostes espirituais da maldade que operam em regiões celestiais de trevas, em submundos. E baseado na tentação da carne, baseado no seu desejo do que você quer fazer e se esquecendo, né, das renúncias, dos sacrifícios que nós temos que fazer perante Por uma Deus. inclusão social. Sim. Em nome de uma inclusão social. Uhum. E aí, a gente sabe que no dia da volta de Jesus, no dia da vinda de Jesus, no dia do juízo final, a Bíblia diz que vai haver uma seleção. Sim. A Bíblia diz que Jesus vai dizer, uns vão para a direita, outros vão para a esquerda. Apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Ou entrai para as bodas do teu Senhor. Sim. E isso não é uma brincadeira. Se a pessoa não acreditar nisso, eu não entendo o que essa pessoa está fazendo dentro de uma igreja. Sim. Porque a igreja é para ser um ambiente espiritual da luz, que combate as trevas. Sim. Então, o crente verdadeiro, o cristão verdadeiro, ele precisa ser combatente. Sim. Ele precisa combater. É o que nós estamos fazendo aqui. É muito mais fácil você se associar do que você combater. Sim. Nós poderíamos nos associar e botar o nome que nós quiséssemos para atrair pessoas. E não ter confronto nenhum. Não ter confronto nenhum. Atrair a sociedade. Mas atrair para onde? Essa é a questão. Porque a igreja tem a missão de mostrar o caminho que vai definir destinos eternos de pessoas. Sim. Se a igreja, como igreja, falhar nisso, a igreja vai para o mesmo lugar do destino dessas pessoas. Senhor, Jesus disse, Senhor, mas naquele dia, muitos virão e me dirão, Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome nós falamos das escrituras, e o Senhor vai virar para eles e dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, reservado para os demônios e seus anjos, é para lá que você vai. Sim. Então, se eu como igreja não ensinar os meus filhos, não for e não ensinar os meus filhos a ser um combatente da fé, e combate-se na fé, é no espírito, nas coisas espirituais. Pastor, mas então tudo é demônio? Porque tem o ignorante que diz, né? Mas tudo é demônio? Não. Mas aquilo que é demoníaco precisa ser tratado como demoníaco. Sim. Então a festa do Halloween, que tem uma origem demoníaca, com participação de sacerdotes fazendo sacrifício, com questão do fogo, de apagar o fogo nas casas, para ficar mais propício para quem mora no mundo dos mortos cruzar a barreira. E quem é do mundo da feitiçaria sabe que existem demônios que eles são tão cruéis que eles só cruzam a barreira do mundo invisível para o visível depois da meia-noite. Tem demônios que descem nos pais de santo, nas mães de santo, só depois da meia-noite, que é o tempo do
na questão do universo, na questão do sistema solar, a meia-noite naquele lugar é o ponto mais escuro, onde o sol está numa ponta, onde a lua está noutra, onde a terra está suspensa numa dimensão de escuridão. Treva total. E é aí aonde esse espírito cruza o mundo espiritual e incorpora naquela pessoa para aquela pessoa incorporada por aquela entidade cumpra o papel daquela pessoa. Se o que eu estou falando disso aqui é uma besteira, eu quero que os que são satanistas, os que já saíram do satanismo, venham e declarem se o que eu estou falando é besteira. Nós temos conhecimento do mundo espiritual. Sim. E é isso que as pessoas precisam entender. Hoje se tornou uma guerra da intelectualidade. Sim. Do que sabe mais. Então, as pessoas se ofendem. Eu mesmo já recebi muitas críticas e até alguém colocou, uma certa vez, a gente fez um podcast e alguém colocou um comentário dizendo assim, que agora ponto, veio o mais entendido de todos. E não é isso, não é uma guerra intelectual. Sim. É uma guerra espiritual. Sim. Então, eu não pretendo saber mais do que ninguém. E essa guerra espiritual não é entre pessoas, né? Porque a vossa guerra não é contra a carne ou sangue. Yes. Mas é contra espíritos. Efésios 6:10. Eu quero que vocês saibam que a vossa guerra, as vossas batalhas não são contra a carne ou sangue, ou seja, não é contra humanos, mas sim contra potestades e principados, forças espirituais da maldade, forças que operam no mundo tenebroso, sim, nas regiões celestiais. Portanto, vocês devem se revestir da armadura de Deus, para, havendo feito tudo, resistir no dia mal e permanecer firmes. E é isso que nós estamos fazendo aqui, Temis. E nós vamos continuar fazendo isso. Não é desafiando intelectualmente ninguém, porque a letra mata. Sim. O que vivifica é o Espírito. Então nós somos desafiados a viver uma vida no Espírito e ter discernimento no mundo espiritual. Ainda que nós não tivéssemos o conhecimento e a cultura para saber as origens das coisas, seja espiritual e sinta a atmosfera no mundo espiritual. Essa é uma certeza que a gente pode dar. Escuta essa palavra, se coloca perante Deus e peça ao Espírito Santo que te convença. Exato. É uma certeza que a gente tem que ele vai te convencer. Sinta a atmosfera está aí, gente. Sinta a atmosfera do mundo espiritual. João diz assim, 1 João capítulo 2. João diz assim, vós tendes a unção. E se eu não recordo o versículo, mas está no capítulo 2, que ele fala, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, sabe que você tem um advogado junto ao Pai, que intercederá por você, tarará, e ele vai falando sobre isso. E aí chega na altura do capítulo, ele diz assim, filhinhos, vós tendes a unção. E se vós tendes a unção que vem de Deus, porque a unção vem do Cristo, vós tendes a unção. E se vós tendes a unção que vem de Deus, já não necessitais que ninguém vos ensine coisa alguma, porque a unção que está em vós vos ensinará as coisas espirituais. Sim. Então é sentir a atmosfera, é simples e fácil. Não ignore o que você sente no mundo espiritual. Sim. Eu sempre digo isso para as pessoas. E isso é tão interessante, porque às vezes as pessoas vêm para mim e falam assim, pastor, eu tive uma impressão que eu vi alguém. Ou eu senti algo estranho. Eu tive uma impressão de que tinha uma presença ali. Ai, graças a Deus que não tinha. Não, se você teve a impressão que você viu, você viu. Se você teve a impressão que você ouviu, você ouviu. Sim. Se você teve a impressão que sentiu, você sentiu. Seja espiritual. Isso é uma questão de sensibilidade espiritual. Só por causa da nossa guerra de ego, a nossa guerra do ego tira a nossa sensibilidade espiritual. Sim. Porque daí fica a guerra de quem sabe mais, de quem tem mais seguidores, de quem tem mais membros, de quem tem mais likes. E isso é uma guerra espiritual. Então a gente vem na humildade do Espírito, e pregar o Evangelho. E um evangelho de porta estreita. Amém. Não é um evangelho de porta larga.
Sim. Porque Jesus, o meu mestre, o nosso mestre, é a ele quem eu ouço. E é a ele quem todos nós devemos ouvir. Ele diz assim, olha, existe o caminho largo que tem uma porta larga. E existe o caminho estreito que tem uma porta estreita. No caminho estreito e na porta estreita, poucos são os que passam por ele. Mas no caminho largo e na porta larga, multidões, são muitos os que passam por eles. Então, o fato de ter muita gente indo naquele segmento, segundo o que o meu mestre Jesus disse, já abre um alerta. E por ali já dá para eu discernir o que é certo do que é errado. E ele deu o maior exemplo, né? A melhor igreja com o melhor pastor, um ainda se desviou, né? Ele com seus discípulos e um o traiu. Então ele deu ali o exemplo perfeito de que nem todos entrarão no reino de Deus. O Evangelho de João, capítulo 6, que eu amo, o Evangelho de João, capítulo 6. Na multiplicação dos peixes e dos pães. Quando Jesus multiplica os pães e os peixes, a Bíblia diz que há um alvoroço, porque a Bíblia diz 5.000 homens, fora mulheres e crianças, comeram, se alimentaram e sobejou 12 cestos cheios. Essa história, esse milagre, apavorou a cidade, né? E a cidade ficou eufórica com tudo aquilo. E no dia seguinte, a Bíblia diz que a multidão seguia Jesus e veio uma multidão tão grande que era muito maior do que aquela do dia anterior. E Jesus disse assim, vocês estão me seguindo por causa dos milagres que eu fiz ontem. E eu não vou multiplicar pão. E eu não vou multiplicar peixe. Eu vou pregar a vocês que quem não comer da minha carne e quem não beber do meu sangue não tem parte comigo. E a Bíblia diz que ele diz, eu não vou hoje fazer milagres. E então a multidão começou a ir embora. Então Pedro veio e disse, Senhor, esse teu discurso é muito duro. As multidões estão indo embora. Porque assim, analisa comigo. Se Jesus está pregando para salvar pessoas, a igreja do Mestre Jesus, da noite para o dia, ela se tornou uma igreja de milhares de seguidores. Bastava sustentá-los com milagres. Sim. E fazer concessão do reino do céu. Fazer aquilo que eles esperavam. Aquilo que eles esperavam. E aí eu mantenho os membros. O pastor Jesus, naquele dia, num só dia, ele ganhou milhares de membros e no mesmo dia ele perdeu milhares de membros. Então Pedro chega para ele e diz, Jesus, o teu discurso é muito duro, as pessoas estão indo embora. Não, fala porque eu amo o que ele fala. Porque todo mundo acha que Jesus é o ursinho de pelúcia, né? Ursinho carinhoso. Jesus vira para o Pedro e diz assim, vocês querem ir embora com eles? Aproveita a carona, vai com eles, em outras palavras, né? Aproveita a carona, vai com eles. Tchau e bênção, né? Tchau e bênção. E é aí que Pedro toma a palavra e diz, Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E aí aquela igreja de milhares de pessoas volta a ter 12 pessoas. 12 membros. Uau. Dos quais um ainda era um demônio, que Jesus falou. Não fui eu que escolhi vocês 12? Pois ainda no meio de vocês tem um que é um demônio. Então, assim, e isso nos faz entender que também não somos nós quem fazemos a seleção. Sim. Né? Não somos nós que fazemos a seleção. O nosso papel, único e exclusivamente, é pregar a palavra de Deus, trazer a luz do Evangelho, trazer o conhecimento às pessoas. A partir daqui, a gente já não tem mais responsabilidade. Sim. No que as pessoas vão fazer, no Halloween ou com qualquer outra coisa. Nós pregamos o Evangelho. Nós ensinamos. Eu não vou desistir de pregar. Quando for outubro de 2025, hello, I'm here again. Aqui de novo. Eu vou estar aqui de novo. I will be back, né? Como diz o cara do filme, né? Então, eu vou estar aqui de novo, falando as mesmas coisas, ensinando o Evangelho,
Paulo diz que ouçam ou que deixem de te ouvir. Paulo diz para Timóteo, continua pregando. Continua fazendo, continua insistindo, fazendo a missão que você foi chamado para fazer. A tempo e a fora de tempo. Então não vai ser só em outubro não, gente. É a tempo e a fora de tempo. Né? A gente vai continuar pregando o evangelho. Essa festa pagã, ela é totalmente espiritual e satânica. Sim. Ponto. Não importa que nome você dê a ela, não importa qual seja a intenção que você celebre ela é uma festa que foi consagrada a demônios para abrir portais espirituais com a concessão dos homens. Os espíritos malignos não entram no mundo dos viventes sem os viventes lhe darem permissão. Então isso é uma permissão para o acesso dos demônios ao mundo dos vivos, sim, ao mundo dos humanos. Sim. E são os humanos que dão essa permissão. Assim como são os humanos quem expulsam a Satanás, sim, quem expulsam os demônios. Então, se humanos chamam eles, humanos também os expulsam. E é por isso que nós estamos aqui, para expulsar, e vamos expulsar, sim, em nome de Jesus. Então, é por isso que as trevas são contidas. Sim. O avanço das trevas. As trevas não avançam porque ainda tem um povo que considera coisas espirituais, que ainda discernem o que é humano, o que é demoníaco, e ainda expulsa demônios. Nós vamos continuar até a volta de Jesus. Continuar trazendo a luz no meio das trevas, né? Aleluia. E, pastor, eu quero te agradecer pela sua presença aqui hoje. Foi muito Glória bom, muitos esclarecimentos. Amém. E eu quero encorajar você também. Deixe a sua pergunta, deixe a sua dúvida, que a gente vai, ao longo do tempo, estar respondendo todas elas. E nós agradecemos a sua presença com a gente mais uma vez e nos acompanhe no próximo episódio.